Bom, eu já falei sobre o apetite sensitivo e, para quem não lembrar, irei trazer aqui a lembrança. Quem lembrar vai reforçar. O apetite sensitivo, os atos do apetite sensitivo são as emoções, ou paixões, ou afetos sensitivos, que são, a grosso modo, a mesma coisa. Eu estou usando aqui como sinônimo. As paixões são afetos sensitivos e se chama também as paixões de emoções. Então, eu irei usar o texto de Patrícia Astorquiza. É um artigo, uma parte do artigo eu irei usar aqui, chamado Interaction entre la razón y las emociones en el ser humano, segundo Santo Tomás de Aquino. Especificamente, eu irei falar sobre a influência da razão sobre o apetite sensitivo, que é justamente um dos subtítulos, aqui um dos tópicos aqui do artigo dela. Na página 121, o artigo não tem todas essas páginas, isso aqui deve ser em referência à revista inteira. Então, na página 121, a gente encontra aqui esse tópico que diz assim: influência de la razón sobre el apetito sensitivo. Eu irei então ler, já buscando traduzir para o português. Então tenham paciência comigo se der uma gaguejada, mas vamos lá, né? Então começa aqui Patrícia Astorquiza a falar o seguinte, e ela vai citar muito aqui Santo Tomás, principalmente Santo Tomás, mas eu não vou ficar dizendo, agora é citação, agora não é citação, agora é citação, agora não é citação. Eu vou falar misturado aqui a fala dela com a fala de Santo Tomás. Quem quiser ver isso, eu irei deixar o link no canal do YouTube. Eu irei colocar o link do artigo que utilizei. E aí é só ir na parte que eu estou falando aqui, que é da página 121 adiante, e ver isso aqui. Eu irei utilizar da página 21 até a página 121, no caso, até a página 123. Então vamos lá. Os apetites sensitivos obedecem à parte superior, na qual residem o entendimento ou razão e a vontade, de duas maneiras. Uma com respeito à razão, outra com respeito à vontade. Sendo duas as faculdades superiores do ser humano, cada uma delas
tem seu próprio modo de influenciar ou mandar a, nos apetites inferiores. A inteligência ou razão influi na configuração do objeto das paixões. E a vontade influi diretamente no exercício da paixão e das moções exteriores consequentes. Então ela colocou aqui que são duas faculdades e por meio dessas faculdades é que se dará a forma de influenciar ou mandar nos apetites inferiores, que são os apetites sensitivos aqui. Então, agora a gente começa a parte em que ela vai falar da influência da razão. A. La influência de la razão. O intelecto ou razão conhece em universal o fim ao qual ordena, imperando-lhes o ato do concupiscível e o ato do irascível. Porém, aplica este conhecimento universal ao singular mediante a cogitativa. Eu vou dar uma pausa aqui para poder falar disso, que é o seguinte. A cogitativa, eu já falei sobre ela como a faculdade que ativa emoções. Não é a única faculdade que ativa emoções. Então, cabe colocar esse complemento aqui se eu falei ou se ficou parecendo que era a única faculdade que ativava as emoções, né? Eu vim de lá para cá, estudei mais e no meio desses episódios vocês vão conseguir ver que eu falei sobre a ativação das emoções, não só mediante a cogitativa, mas também mediante outros sentidos. Então, acredito que eu devo ter falado lá, citando Martínez de Chavarria. Acredito que eu tenha falado. O concupiscível e irascível, eu também dei uma explicada. Então, quem não viu, pode dar uma olhada nos episódios anteriores aí. Mas de forma rápida, né? Então, o concupiscível, ele é o apetite das emoções simples, vamos dizer assim. Amor, desejo, alegria, tristeza, aversão, enquanto que o irascível são emoções de combate ou de fuga. Então, essas palavras, né, de combate ou de fuga podem não ser tão exatas, mas eu quero dizer o combate ou uma fuga no sentido de algo que seja difícil, de algo que seja árduo, né? Então, o irascível, ele é primeiramente o apetite do bem árduo e combatente do mal. É importante dizer que
nós estamos falando de um apetite sensitivo, um apetite animal. Então, eu dizer que é combatente do mal não quer dizer que tudo aquilo que você tem raiva seja necessariamente mal objetivamente, mas quer dizer que você está subjetivamente, né? Obviamente, você é um sujeito, você está enxergando como mal, uma coisa má feita contra você, uma coisa má que lhe ameaça, como por exemplo, mas nesse caso aí não teria raiva, né? A raiva seria, a ira seria contra a ofensa. Mas uma coisa má também vai gerar o medo, ou você vai ter coragem para enfrentar essa coisa, né? Eu pensei aqui num bicho que tenha algum veneno que esteja oferecendo algum perigo. Então, não necessariamente vai ser matar o bicho, mas o próprio ato de conseguir enfrentar aquela situação ali vai demandar, então, um ato de coragem que, sensitivo ou não, vai precisar de um ato de coragem, né? Então, continuemos. Os apetites sensitivos, por essência, seguem ao conhecimento sensitivo. Portanto, para que se produza uma paixão ou afeto a nível sensitivo, é preciso que preceda a dita paixão algum tipo de captação por parte dos sentidos internos. Por esse motivo, a influência da razão sobre os apetites se dá em tanto enquanto a razão pode influir nos sentidos internos. Nos animais, o apetite sensitivo está ordenado, por natureza, a ser movido pela potência estimativa. E assim, a ovelha teme ao lobo porque a estima como inimigo seu. Porém, como anteriormente temos dito, o homem tem, em lugar da estimativa, a cogitativa, chamada por alguns razão particular, porque compara as intenções individuais. De maneira que, no homem, por natureza, o apetite sensitivo é movido por ela. Agora bem, a razão particular é movida e dirigida naturalmente pela razão universal. E por isso, na argumentação silogística, se deduzem das proposições universais conclusões particulares. A cogitativa é o sentido mais próximo à razão, como sentido capta o singular e concreto. Porém, por seu grau de perfeição, é um sentido muito próximo às operações da razão. Por isso, mediante seu ato, o homem pode aplicar os conceitos universais, que são os propriamente racionais, às coisas particulares. Se por a razão é possível saber o que significa o conceito ser humano, graças à cogitativa se pode sustentar este indivíduo que estou vendo agora, ou que estou imaginando ou recordando, é um ser humano, ou Sócrates é homem. De maneira que a razão humana pode governar as emoções, em primeiro lugar, influenciando a cogitativa. Isto significa fazendo que dito sentido centre a atenção em determinados aspectos da realidade que tem em frente, segundo o sentimento que interessa e rechaçar o produzir. É evidente que a razão universal impera o apetite sensitivo, que se divide em concupiscível e irascível, e que este apetite lhe obedece.
o que pode experimentar cada um em si mesmo, pois recorrendo a algumas considerações universais, se mitigam ou se exacerbam a ira, o temor e outras paixões similares. Por exemplo, se pode ter muito claro o prejudicial que é para a convivência o falar quando se está irritado. Essa ideia é um certo conhecimento universal, abstrato, porque é um princípio geral, não referido a nenhuma situação concreta. Porém, em determinado momento do dia, dado a irritação com alguém por algo que está fazendo ou dizendo, a ira impulsiona a dizer-lhe umas... Vou colocar as aspas aqui agora porque é importante falar dessas aspas aqui. Dizer-lhe umas quantas verdades, né? É o que ela diz aqui. E ela coloca aqui entre aspas porque é a forma que muitas vezes as pessoas falam. Eu tive vontade de dizer umas verdades a ele, né? Eu tive vontade de dizer umas verdades a ela, enfim. E aí ela continua. Nesse momento pode considerar-se a presença atual da irritação e aplicar mediante a cogitativa o juízo universal à situação concreta, que mal seria falar agora e aqui, neste estado, se pode colocar tudo a perder. E na perspectiva de um mal maior, aplacar a ira e os desejos de falar. É o que hoje se chamaria pensar antes de atuar, antes de deixar-me levar por um impulso. E é a maneira mais direta que tem a razão de moderar ou dominar as emoções. Então, o que é que ela está dizendo aqui? Da regra universal se faz a aplicação na situação singular. Sabendo que é prejudicial para a convivência, falar quando se está irritado, o sujeito percebe que está irritado naquele momento, que aquela fala que ele poderia dar pode prejudicar a convivência, ele então aplica esse conhecimento universal àquela situação concreta e então ele toma atitude baseado nisso. E não só isso, né? Na verdade aqui ela está falando do controle da ira. Então o sujeito pode temer a desordem relacional ali e por isso ele aplacar a ira. Então há aí uma certa regulação emocional, né? E que vai também regular, e ele também vai regular o comportamento dele. Mas sobre o comportamento a gente vai falar depois. Então, vamos então focar nisso aí, né? Houve aí então uma regulação da emoção pela razão. Continuo. Porém, a inteligência influi nos apetites sensitivos não só mediante a cogitativa, senão também os demais sentidos internos superiores, especialmente a imaginação. A inteligência pode intervir na atividade da imaginação e formar certas imagens segundo o determine. A gente pode pensar, por exemplo, agora eu estou fazendo um comentário, né? A fala de Patrícia Storpisa. A gente pode pensar, por exemplo,
imaginar uma praia, as ondas, os pássaros cantando, podem acalmar o sujeito, podem trazer emoções que aquela imagem suscita. Aquele som, aquela visão, então isso também vai ser considerado aqui por ela uma forma da razão influenciar as emoções, porque é a partir de um ato voluntário de imaginar que se vai conseguir aí, nesse caso, uma mudança na emoção, uma intervenção por meio de sentido interno, né? Por meio da imaginação nesse caso. Continuemos. O apetite sensitivo pode ser movido pela razão universal também mediante a imaginação particular. É isso que eu falei aqui agora, né? O Akhenaten é muito gráfico em sua explicação. A razão põe diante, aí vamos entender a palavra, né? A palavra sensualidade, que está aqui no texto, né? Essa palavra ela não quer dizer sensualidade tal qual se entende vulgarmente. Ela tem um significado próprio dentro da terminologia tomista, que a grosso modo a gente pode dizer assim, são os apetites sensitivos considerados em si mesmo. Então ela vai dizer aqui assim: o Akhenaten é muito gráfico em sua explicação. Continua, vai citar Santo Tomás aqui e depois vai continuar. A razão põe diante da sensualidade, mediante a imaginação, uma coisa debaixo do aspecto de deleitável ou repelente, segundo ela lhe parece. E desta maneira, a sensualidade é movida para o gozo ou para a tristeza, ou qualquer outra paixão. Neste caso, não se trata de, ela coloca aqui, reflexionar, não se trata de refletir ou aplicar considerações universais, senão de trazer ou de afastar da mente certas imagens que produzem determinadas emoções. Se, por exemplo, ante uma cirurgia nas próximas horas, para evitar o medo excessivo, se evita imaginar a operação. Ou, pelo contrário, para aumentar o ânimo para realizar determinada ação, se forma na mente a imagem de algum resultado agradável devido à dita ação e aumenta assim o desejo. Em resumo, a razão influi nas emoções, sempre influindo no objeto, causa formal de tais emoções. Então eu li aqui o ponto A dessa parte aqui, da influência de la razão sobre o apetito sensitivo. Eu li essa primeira partezinha aqui, né, uma espécie de introdução. Li a parte A e agora tem a parte B, que eu irei deixar para outro vídeo para não ficar com o vídeo muito longo. Essa parte B é do governo das emoções mediante a vontade. E, bem, então cabe a gente ter em mente que
não não falamos sobre tudo, não falamos sobre toda a influência da razão sobre as emoções ainda. Então, vamos adiante. O próximo vídeo, pseudo-vídeo no caso, né, porque são áudios com uma imagem meramente de informação de qual é o conteúdo. No próximo pseudo-vídeo, a gente vai falar então sobre o governo das emoções mediante a vontade. E do que mais me parecer necessário e que me vier à mente. Uma pequena nota, né? Patrícia Astor Piza me parece usar aqui o conceito mente de uma forma bastante ampliada, que geralmente é o que a gente chama mais de psique ou de alma do que de mente. E se reserva muito o termo mente para se falar da psique enquanto dotada de potências superiores ou para falar das potências superiores da psique. É só um esclarecimento terminológico, né? Ela aqui parece usar de uma forma ampla como sinônimo de psique e alma de uma forma geral, abordando também as potências ou faculdades sensitivas também como sendo partes, também como sendo, não sei se a palavra seria parte a melhor palavra, mas também como sendo vamos colocar essa palavra mesmo, né? Partes da potências da mente, potências da mente também, né? Essas faculdades sensitivas.